Oi, gente, eu sou Norton Pinheiro e a gente está começando mais um Papo de Pastor, esse de número 138. Estou aqui com o Pastor Léo Olá, pessoal, tudo bem? e hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma amiga minha. Está com a gente hoje aqui a escritora Jacira Monteiro. Oi, amiga, tudo bem? Olá, amigo, tudo bom? Que bom estar aqui com vocês, com o pastor Léo. Obrigada pelo convite. Eu estou empolgada aí para conversar com vocês. Jacira, mais uma vez, obrigado, viu, por ter aceito o convite. Uma alegria estar vendo você pessoalmente aqui depois de ler sua obra. Ah, obrigada. O livro se chama O Estigma da Cor, publicado aqui pela editora Quitanda, que é parceira da Thomas Nelson do Brasil, né? Tem como subtítulo Como o Racismo Fere os Dois Grandes Mandamentos de Cristo. No mundo de hoje, tem gente que não vai nem saber o que é os dois mandamentos de Cristo, né? Hum. Infelizmente. Mas, Jacira, faz quanto tempo, como foi o processo de você escrever esse livro? Eu acho que quando eu li esse livro aqui, um livro que é bem pessoal, ou seja, uma pessoa que lê esse livro não apenas vai estar lendo um pouco sobre o racismo, mas vai ter a oportunidade de conhecer um pouco da Jacira também, né? Por isso que quando eu vendo você aqui agora, não é tão estranho, não é uma pessoa... Eu já sei algumas informações de você, né? Mas então eu queria saber como é que foi o processo de você escrever esse livro, motivado pelo quê? Uhum. Como foi? Então, eu comecei a falar sobre essa temática, primeiramente, obviamente, em casa, né? Meus pais, como eu escrevo no livro, minha família é africana, né? Meus dois irmãos nasceram aqui no Brasil, mas eu e a minha família, nós nascemos em Guiné-Bissau, um país do continente africano, né? Então, quando a gente vem para o Brasil, a gente enfrenta algumas coisas. E meus pais, eles sempre explicaram em casa, à luz da Bíblia, né? Meus pais nasceram em lar cristão e eu nasci em um lar cristão, então já éramos cristãos desde Guiné-Bissau. E aí, quando a gente chega, meus pais já instruíram com relação a essas questões. Os pais de pessoas negras geralmente instruem com relação ao racismo na sociedade, etc. Mas eram conversas mais internas, eram coisas mais em casa mesmo. E aí, a gente discutia, conversava sobre isso e etc. Quando foi lá para, eu não vou lembrar as datas corretinhas, mas lá para 2017, 2016, eu acho, na minha igreja, lá em João Pessoa, no caso, né? Estou em São Certo. Paulo agora, mas a minha igreja lá de João Pessoa, a gente começou a falar sobre essa temática quando a gente estava estudando o livro Contra a Cultura, do David Platt. E no livro Contra a Cultura, o David Platt ele fala sobre várias temáticas, né, do mundo contemporâneo, à luz da Bíblia, e eu acho que é no capítulo 9 que ele fala sobre o racismo e trazendo um aspecto bíblico. Eu já tinha tido contato com outras literaturas, sempre estrangeiras, né, traduzidas para cá, como, por exemplo, a do Piper, né, que ele fala sobre o livro O Racismo, a Cruz e o Cristão, né, traduzido pela Vida Nova, e aí eu tive contato pelo o do David Platt também. E aí, nisso, a gente tanto falou na escola bíblica, né, da igreja sobre esse assunto, a gente discutiu sobre isso, depois a gente fez uma live também, conversando sobre isso, e na igreja eu tive alguns espaços para falar sobre isso, e etc. Mas aí, e eu escrevia sobre isso também na internet, né, que eu tenho essa visão, né, de, às vezes eu não vou alcançar uma pessoa não cristã, eu não vou chegar aos confins da terra, digamos assim, mas as redes sociais, a internet é uma forma que a gente tem também, se a gente usar com sabedoria, de evangelizar e de falar sobre Jesus. Então, eu sempre usei a internet intencionalmente, né? E isso eu estou falando desde a época do Orkut e tal, desde o Então você quer Orkut, dizer Facebook. que eu posso usar a internet para outras coisas que não seja reclamar no Twitter? É importante, é interessante, né? Não só reclamar e criar polêmicas, né, no Twitter. Enfim, e aí, quando foi? Em 2020, eu já escrevia de vez em quando sobre esse assunto, né? Quando foi em 2020, com o caso de George Floyd, um post que eu escrevi e que tinha versículos bíblicos, eu falando à luz da Bíblia, mas falando do caso e expondo a questão do racismo, acabou viralizando. Esse post tem gente que curte ele até hoje, eu acho tão engraçado, isso foi em 2020. A mídia ninja, eu acho, não lembro, um desses portais aí grandes, acabou repostando minha postagem, e minha postagem tinha versículos, assim, eram
né, é um portal que não é cristão, né? Mas várias pessoas não cristãs e pessoas cristãs, né, que seguiam esse portal, acabaram vendo uma pessoa cristã falando sobre essa temática. E eles, tipo, nunca tinham ouvido falar dessa forma. E aí veio uma enxurrada de pessoas me seguir, tipo, tô falando de um dia para o outro, em 2 dias, 5.000 pessoas me seguirem. Aquilo, obviamente, me assustou, né? E várias pessoas começaram a fazer os mesmos questionamentos. O que é o racismo? Por que racismo é pecado? Racismo é pecado mesmo? Quais são as passagens? E coisas assim muito básicas, que para mim eram muito básicas, mas aí eu entendi uma necessidade. Eu entendi que as pessoas não sabiam de coisas que para mim eram básicas, que eram óbvias. Entendi. E aí, o livro ele surge porque a galera encheu o meu saco, na verdade. Eu cansei de responder as mesmas perguntas. Aí eu disse, vou fazer um documento aqui que possa ajudar as pessoas a nortear. Aí, nortear, não, nortear as pessoas, Nossa. do nada. Enfim, mas aí eu faço um e-book que eu disponibilizei grátis. Inclusive, o site está ainda rodando aí na internet. E esse e-book, 50 páginas que eu escrevi, coloquei algumas bases teóricas de cristãos falando sobre isso, a partir da cosmovisão cristã e etc., falando sobre racismo. E foi uma coisa muito rápida que eu fiz, juntando alguns textos que eu tinha escrito e colocando algumas bases. Mas só que esse e-book popularizou muito. As pessoas começaram a baixar muito, e não só pessoas, irmãos assim da fé, mas lideranças, pastores, e o pessoal mandando mensagem: nossa, que importante, nunca tinha visto dessa forma, não sei o quê. Mas assim, eu tenho 25 anos, né? E na época, quando o livro lançou, foi em 2021, eu tinha 23. Então eu não pensava em lançar um livro aos 23 anos. Eu realmente não pensava. Mas e eu estava com 22 ainda, né? Quando eu coloquei o e-book. Mas aí o Tomás Camba, que é o editor e dono, né, da Quitanda, da editora Quitanda, viu o meu e-book, leu, gostou e mandou uma mensagem para mim. Não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa da editora. Aí eles falaram Entendi. comigo, disseram que gostaram, queria que eu desenvolvesse mais as ideias daquele e-book para transformar num livro. E é assim que nasce o Estigma da Cor. Ele não foi, tipo, planejado, pensado, eu vou escrever um livro. Nasceu da necessidade mesmo, e eu vi que eu tinha como contribuir com uma coisa que as pessoas não estavam falando tanto e com as bases que eu tinha, e aí eu construo o livro a partir disso. Em linhas gerais, como tem sido a recepção do livro? Ou seja, a pergunta seria: você ainda continua respondendo as mesmas perguntas? Então, como os públicos são diferentes, e também fazendo as palestras, né, em vários lugares do Brasil, são realidades e realidades. Então, eu continuo respondendo as mesmas perguntas, eu tenho que fazer, responder questões que para mim continuam sendo muito básicas, mas que eu entendo que não, que falta essa consciência racial ainda, esse letramento e consciência racial. Então, para isso acontecer, a gente precisa de educar as pessoas com relação a isso. E para isso a gente tem que dar o beabá, né, o básico, para chegar lá no mais complexo. Então, continuo respondendo as mesmas perguntas porque os públicos são diferentes. Então, tem igrejas que eu vou onde as pessoas são mais conscientes. E aí eu sei que a minha abordagem vai ser um pouco mais diferente, a gente pode trazer questões mais profundas. E tem igrejas onde eu tenho que responder por que o racismo é pecado, literalmente. Né? Essa semana passada, o pessoal estava me atacando na internet, mais uma vez, toda hora acontece, e as pessoas estavam Amém. falando justamente sobre isso, né? Dizendo que o racismo não é pecado. Então, eu tive que fazer uma postagem por que racismo é pecado. Então, tipo, volta e meia, por causa do público, de pessoas diferentes, tem que responder as mesmas perguntas. E eu acho que isso também veio porque a gente não fala tanto sobre essa temática, né, enquanto igreja mesmo. Os pastores, líderes, pregações, nos seminários, né? Porque racismo, enquanto cristãos, é uma questão de ética cristã e teologia pública, né? Mas, por não se falar tanto, as pessoas não entendem tanto sobre isso. Então,
coisas óbvias, né, tem que ser ditas o tempo todo. Tem que estar sendo ditas o tempo todo. Bem-vindo à vida de um pastor. Sim, eu acredito. Mas, ô Jacira, o que eu ia te perguntar, à luz do próprio livro que você escreveu, a minha dúvida é, você vê um aumento do interesse nesse assunto nas igrejas, generalizando, obviamente, Sim. nas igrejas, e se sim, se tu consegue identificar um ponto de ebulição um pouco maior. Né? Porque, por exemplo, no caso do Brasil, aí sou eu pensando com meus botões, tá, Jacira? Uhum. Você que é uma escritora e pensadora do assunto. A gente teria, por exemplo, toda a margem para ter um histórico tipo dos Estados Unidos, já que a gente teve escravidão como lá, né, violenta tanto quanto lá. A gente não teve uma guerra civil em cima do assunto, como lá Uhum. teve. Então, eu entendo como esse assunto lá é extremamente divisível, porque literalmente pessoas morreram acreditando nisso ou não. Mas aqui no Brasil, a gente não teve isso, assim, desculpa, teve a escravidão, obviamente, né? Mas não teve uma guerra civil, é isso que eu quero dizer. E quando a gente está na escola, por exemplo, pegar o beabá, como você disse, a escravidão sempre é pontuada como uma coisa ruim, que é, e o racismo é basicamente tratado ali na Lei Áurea. Aí quando vai para a igreja, eu sim, sou filho de negro também, mas nem meu próprio pai, por exemplo, você comentou que os pais negros falam isso com os filhos, né? Comigo não teve isso. Mas eu sempre cresci sabendo que racismo é pecado, por uma teologia básica, justamente pelos dois mandamentos que você pontuou bem: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a minha pergunta é, tu consegue ver um ponto assim de, rapaz, aqui aconteceu isso, que deu um interesse, assim, um boom nas igrejas, ou simplesmente foi um movimento que chegou e ficou? E como tem sido essa abordagem dentro das igrejas, a sua percepção geral dentro das igrejas desse assunto? Muito importante essa pergunta. Eu acredito que, com o caso do Floyd, de fato, aconteceu um interesse intencional das pessoas, especialmente nas igrejas, com relação a esse assunto. Não só com relação a esse assunto, mas com relação à atuação cristã na sociedade como um todo. Existe um interesse maior com relação a isso. Tem um artigo muito bom na Christianity Today, em que eles falam que depois da pandemia, os cristãos estão voltando para. O título é: Os cristãos estão voltando para a igreja, mas não para a mesma, nem sempre para a mesma igreja. Porque depois do período da pandemia, muita gente se questionou com relação a muitas coisas. E o período da pandemia foi um período de questionamentos, tanto questões. Explodiu essa questão racial, a questão de atuação cristã na sociedade, a questão com relação a questões políticas também, inclusive, enfim. E muita gente questionou muita coisa e mudou de igrejas e tal, vendo o que eles questionaram com relação a muita coisa, enfim. E aí, uns estudos estão sendo levantados, tanto internacionalmente quanto aqui também, com relação a essa geração mais nova e o uso de redes sociais. Então, tipo, pastor, o senhor sabe que hoje em dia as pessoas não estão sendo discipuladas por pastores e líderes, né? Hoje em dia as pessoas estão sendo discipuladas por telas, por internet, estão sendo discipuladas por youtubers, estão sendo discipulados por instagramers, por pessoas na internet. E as pessoas estão procurando respostas que muitas das vezes a igreja não está tendo voz, não está falando sobre isso. A questão do racismo é um deles, que às vezes, muitas das vezes, e aí generalizando também, mas as nossas igrejas não têm falado sobre esse assunto, não têm exposto à luz das escrituras isso. Então, se a gente não fala, enquanto cristãos, alguém vai estar falando, e as pessoas já estão falando. E essa geração mais nova tem procurado por essas questões, eles são mais ativistas, por assim dizer, e eles têm procurado por isso, e se a gente não trazer uma resposta cristã, uma resposta bíblica, de fato eles vão ser cooptados pelos movimentos seculares, porque são eles que estão falando, né? Então, tem um interesse, especialmente das novas gerações, e eu percebo que existe uma crise geracional. Então, nas igrejas eu vejo que as pessoas mais jovens, os jovens, adolescentes, têm muito interesse, querem entender, anotam e tal. E as pessoas mais velhas
eles, por um apego ao tradicionalismo e por não tratar sobre essa temática, e por achar que essa matemática somente de esquerda, de progressista, e achar que é o progressismo entrando na igreja, coisa do tipo, eles não querem falar sobre isso. Então, a gente tem uma crise, é o que eu percebo, tá? Posso estar errado, mas Sim, eu percebo uma crise geracional e as novas gerações, elas estão realmente interessadas, porque a gente precisa trazer uma resposta bíblica para essas questões. Mas eu acho que, após o caso do Floyd, muita gente está interessada, e muita gente interessada genuinamente. Prova disso é a IPP, né? Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma das maiores igrejas aqui do Brasil, né? Dessa parte tradicional, que me convidou tanto para o podcast quanto para dar uma aula na escola bíblica deles. Eu já fui também participar da SAF da Presbiteriana lá, a primeira Presbiteriana de Recife, que é a igreja do Nicodemos. Então, eu estou indo em algumas igrejas, em alguns locais, que são extremamente tradicionais, ricos, né? Pessoas mais brancas, inclusive, né? Que não, às vezes, por não ter essa vivência, não entendem como é, mas que estão tentando entender. Então, eu vejo uma mudança, é uma mudança muito devagar, digamos assim, mas eu acho que ela está acontecendo, eu acho que são as demandas mesmo dos nossos tempos, né? E aí está demandando essa questão da teologia pública, da gente trazer uma resposta bíblica, etc. Eu não sei se eu respondi toda a pergunta. não, respondeu, com certeza. Diga. Ah, sim, não ia perguntar. Amigo, tu já tinha compartilhado comigo que justamente por trazer respostas bíblicas para esse assunto do racismo, já foi várias vezes pelas mesmas pessoas ou por outras pessoas que chegaram, extremamente combatida e cancelada na internet. Cancelada é uma palavra mais forte, né? Uhum. Mas que o pessoal cai em cima justamente essa galera mais ativista que não vai para a Bíblia para responder essas Sim. questões. E queria que você falasse um pouco sobre isso, como você tem lidado com isso, e também qual seria a principal diferença, né, de um Uhum. cristão para um não cristão ao tratar sobre o racismo. Boa. Por falar sobre o racismo à luz da Bíblia, eu enfrento ataques tanto de ultraconservadores, né, de pessoas com esse apoio à tradição e que acham que é questão de esquerda somente, mas também eu recebo ataques de progressistas e desse pessoal mais extremista, né? Para uma pessoa que é militante, né? Na cabeça deles, o racismo é só estrutural. Então, eles entendem que o racismo não tem a ver com questões morais também. Então, seria só estrutural, está na estrutura da sociedade, etc. E tal. Tem que ser combatido com políticas públicas, e só. E não se deve tratar num aspecto moral. O Silvio Almeida ele deixa isso bem claro, inclusive, no seu livro. Ele fala que o racismo ele não é institucional, não é só de instituições, mas o racismo é estrutural. E aí, em entrevistas e coisas, no livro ele não deixa muito claro, mas em entrevistas, ele pergunta, ele fala assim, eu falo que o racismo é estrutural, mas as pessoas não perguntam que estrutura é essa que eu estou falando. E aí ele vai dizer que é a estrutura do capitalismo, né? E aí ele é marxista, convicto, todo mundo sabe disso. E aí ele diz que para a gente poder superar o racismo, a gente teria que destruir a questão teria que mudar de modelo econômico. Então, a visão deles é que com a escravidão, né, com o molde do capitalismo financeiro, né, que é o modelo que nós estamos agora, o racismo nasce com ele. O racismo nasce aqui. Não é uma questão do coração, não é uma questão de pecado, como nós, enquanto cristãos, entendemos que é uma questão de pecado, que está muito anterior a estruturas, né, econômicas. Isso não significa que também não tenha problemas com o capitalismo, existem problemas com o capitalismo, a gente tem que fazer isso, mas assim, questões que a gente precisa, né, esse culto a mamon, né, ao dinheiro, etc., coisa que a gente vê nas escrituras, mas eles dizem que o simples mudar de sistema vai acabar com o racismo. Então, quando nós, enquanto cristãos, a gente vai ver sobre essa questão, a gente vê que, claro, como o James Smith ele fala, o racismo tem a ver também com uma questão de liturgia, que ele vai falar.
que são nossos hábitos, são os nossos costumes que vão moldando os nossos corações e às vezes a gente nem percebe. Então, a cultura, ela foi formada a partir de uma ideologia racista também. E a partir depois de 1888, com a abolição da escravatura, acabou a escravidão, mas não houve nenhuma política de integração daqueles ex-escravos na sociedade brasileira. Eles ficam à margem, eles continuam à margem até hoje, né? Becos, vielas, favelas. E por que a maioria das pessoas são pretas lá? A gente tem uma raiz aí, um legado da escravidão até hoje. Então, a formação da nação, inclusive, do Brasil, você vai ter a independência 16, 14 anos antes da abolição da escravatura. Então, o projeto de país vai ser desenvolvido com os africanos ainda sendo escravizados, com os negros ainda sendo vistos como inferiores, a partir da ideologia que era vista. Então, tudo isso não acaba de uma hora para outra. Foram quase 400 anos de escravatura e a gente tem 135 anos de abolição. A gente não pode comparar. É uma realidade recente a escravidão. A gente tem pessoas que têm avós que foram escravos, que vivem hoje. Então, é uma realidade recente. Então, é claro que o racismo, ele vai além, né? Como no livro eu coloco, ele é sistêmico também, ele é institucional. É por isso que nós, enquanto igreja, precisamos refletir, porque a igreja também estava na escravidão, ela também estava trazendo abordagens religiosas, né, para justificar a escravatura. Então, é óbvio que o racismo ele é institucional também. Mas ele é uma questão moral, primeiramente, uma questão do coração, uma questão do pecado. Então, essa é a primeira questão, né, enquanto cristãos, que a gente vai entender também que é uma questão de pecado, que é uma questão do coração, que é uma questão de que Cristo vai restaurar no grande dia, né, quando ele retornar, quando ele destruir todos os pecados, que não vai acabar só por causa de mudança de sistema econômico, mas que a gente deve sempre estar lutando pela justiça, etc., porque o reino de Deus é um reino de justiça. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão da forma como a gente vai resolver, tanto no pensar, né? A gente vai pensar diferente, mas também no resolver, né? A gente não vai se levar pela militância como um fim em si mesma. O meu objetivo a falar sobre essa temática não é militar pela causa do racismo, é militar pela causa do evangelho. A ideia é falar sobre reconciliação que nós temos em Cristo Jesus e que o Evangelho vem trazer para a sociedade, né? Então, quando a militância se torna um fim em si mesma, os fins justificam os meios, né? Então, pode ter atitudes violentas, pode ter atitudes separatistas, pode ter a ideia de vingança, tudo atrelado, porque a militância é um fim, né? Não é um meio para se conquistar alguma coisa, é um fim. Então, as pessoas que têm pensamentos seculares, muitas delas têm a militância como fim em si mesmo. E aí acaba justificando atos danosos, atos de fragmentação, mais atos vingativos, etc. Nem que seja por palavras, né? Sei lá, fogo nos racistas, ou seja, atitudes mesmo, né? Enfim, de separatismo e de vingança e etc., que acabam, que não ajudam em nada para a harmonia e para a restauração da criação, né? Então, nós, enquanto cristãos, precisamos ser essa voz moral, precisamos trazer luz a essa questão. Então, tanto o nosso pensamento quanto as nossas ações vão ser diferentes, né? E, é claro, é isso, as pessoas não gostam dessa visão, né? Então, o pessoal ataca, não gosta. Tem um cara que se chama Alê Santos, ele é um proeminente militante, né, da causa negra aqui no Brasil, e aí ele fez um tweet, ele disse, não tem como discutir sociedade e racismo com pessoas que acreditam que racismo é pecado. Então, eles veem dessa forma, eles acham que se você acha que é pecado, você está diminuindo a extensão do racismo. O que não é verdade, né? Porque o cristianismo, tudo a questão moral é sempre mais elevada, né? Então, quando a gente fala que o racismo é pecado, é dizer que, mesmo que na promulgação dos direitos humanos, que vai acontecer em 1900 e pouco, e é a Constituição dos Direitos da Constituição Federal, né, aqui no Brasil, que garante os direitos de todas as pessoas, antes que esses mecanismos fossem feitos,
Deus já estava falando que você tratar você igual como menor, você estava pecando, né? Então, a régua do cristianismo, a régua moral de Jesus é sempre mais elevada do que as outras pessoas. Então, mesmo que alguém cometa um ato racista, racismo é crime também, mas racismo é pecado também. Mas mesmo que alguém cometa um ato racista e ele não seja preso por aquilo, não venha a ser preso, mas perante Deus a pessoa já está errada, né? Então, não precisa do Estado lhe prender para você estar errado, segundo as Escrituras. O simples ato do coração, o simples ter o racismo no seu coração, já é algo que é condenável para Deus. Então, na verdade, quando a gente fala que é pecado, a gente está aumentando o nível, a extensão do problema e não diminuindo. É interessante assim que você está dizendo. Eu estava vendo justamente um tweet, entre a troca de conversa com alguns pastores, e eu que me faz refletir um pouco sobre mais do que racismo. Ele poderia passar um dia aqui pontuando problemas sociais e teológicos que a igreja deve falar mais. Eu concordo com isso. Racismo, eu acho que hoje, por exemplo, problemas é, sobre o que significa ser homem, por exemplo. Então, eu poderia pontuar aqui ser mulher, 1.002 assuntos. Só que a base é que eu acho que as igrejas devem se focar ainda mais, sabe? Então, eu concordo com o que você falou, que se o ponto de partida, talvez para os mais conservadores, tenha sido o quê? Só está falando disso porque aconteceu aquele caso do George Floyd. Enquanto deveria ser uma aplicação, por assim dizer, de um desenvolvimento teológico. Olha o que a Bíblia fala sobre o ser humano. É isso aqui. Então, à luz do que a Bíblia diz sobre o ser humano, racismo existe? Existe. Seria classificado como o quê? Sabe? Então, o que eu particularmente tento fazer como pastor, por exemplo, de uma igreja, é ter o cuidado para que a gente fale desses assuntos, né, que são pecados, como você disse. Então, todo pastor tem que ter uma voz profética contra isso, contra o pecado sempre, mas a base, entendeu? Ou seja, o foco tem que ser a base para que a gente possa ir puxando para esses pensamentos. O que eu vejo, por exemplo, em algumas igrejas, acontece mais fora do que cá, mas eu acho que algumas vão caminhar para aí, é que vão ficar falando só disso, né? Aí, como bem já disse meu professor de história aqui no seminário, todo movimento de reação é extremado. Aí, se você tem uma igreja que só fala contra o racismo, por exemplo, aí quando a Jacira vai falar numa igreja que nunca falou sobre esse assunto, aí vai dizer, ó, é a modinha vindo para cá, sabe? Então, por isso que eu entendo que o grande mérito do seu livro, na minha opinião, é como você disse, é trazer o problema de baixo para cima. O que a Bíblia vai dizer sobre isso? Tá? Para o crente refletir e questionar as próprias ações do coração e do próximo. Né? Você disse uma coisa aí, se você falar, que para um crente deve ser mais assustador. Que você disse assim, o cara pode cometer um pecado, um racismo, e não ser preso, mas não é menos pecado. Né? Ou seja, isso para um crente é assustador, quando ele entende o que é a consequência do pecado e por aí vai. Tá? Então, eu te pergunto, Jacira, como é que os pastores, por exemplo, uma igreja, não sabemos os pastores, mas uma igreja, um grupo de jovens, como é que eles podem estar evitando os escorregadios, ou seja, de abordar esse assunto de um jeito didático, direto e sem só a modinha? O que você sugeriria? É uma pergunta bem fácil, né, José? Tem 5 minutos para tu responder. Então, eu acho que é muito fácil realmente cair em modismos, né, de assuntos de momentos, né, falar porque é o assunto do momento, porque está no hype e tal. E isso é problemático, né, porque é um problema real e as pessoas que sofrem com isso, a gente tem que ver como pessoas reais que têm sofrimentos reais, né? Não é uma abstração teológica ou uma abstração sociológica. São pessoas com problemas reais, são irmãos que estão sofrendo realmente com isso. Então, não deve ser nem assunto de momento,
nem assunto só para falar em hypes, né? É uma coisa para ser abordado no dia a dia da igreja e ajudando os irmãos que passam por isso. Isso é o aconselhamento da igreja. Meu grande questionamento é se nós, enquanto lideranças nas igrejas, né, e os pastores também, né, se eles estão capacitados de, sei lá, um irmão negro, uma ovelha negra da sua igreja passou por racismo e chegou pedindo aconselhamento. Será que o pastor ele tá capacitado para lidar com isso? Sabe como falar? Tem vários pastores das nossas igrejas que nem acreditam que racismo existe. O senhor falou aí, racismo existe, é uma realidade. Amém? Que o senhor entende assim. Mas tem vários pastores, tem várias igrejas que eu estou indo que eu tenho que dizer que racismo existe, primeiramente, e depois que racismo é pecado. Então, eu acho que a gente está muito atrás nessa discussão e que a gente precisa dessa questão que o senhor falou, de antropologia, de entender o ser humano como um todo, de entender a realidade do Brasil, a história do Brasil. Quer dizer, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura moderna. E foi o país onde teve o mais prolongado período de escravização. Então, os Estados Unidos teve 240 e poucos anos, aqui foram quase 400. Quando acabou a escravização, o governo brasileiro trouxe vários imigrantes, né, estrangeiros, europeus e asiáticos, e com o propósito de clarear a população brasileira. Isso a gente está na história, não tem o que fazer. Então, a gente tem muitos problemas específicos e que refletem e que trazem problemas no Brasil atual. E que é importante entender, que é importante saber para compreender as dinâmicas, né, e a realidade das pessoas negras, né, que estão nas nossas congregações. Então, não é uma questão de abstração teológica, não é uma questão de abstração sociológica, não é uma coisa de uma palestra. É isso que eu deixo também muito claro nas minhas palestras, não é uma coisa de uma palestra, porque é um problema real e são dores reais. E que Cristo tem algo a dizer sobre isso também. Então, eu acho que é algo de capacitação, eu acho que deveria começar nos seminários, assim, né? Os pastores entenderem, para que possam tratar em aconselhamentos, em algumas pregações, né? Eu encontrei com o Nicodemos recentemente, ele estava aqui lançando o livro em São Paulo, e ele falou para mim que ele pregou sobre racismo na igreja dele, num culto, e que foi com base em Atos, né? Então, algo, ele não está pregando o tempo todo sobre racismo, entende? Ele não está Sim. falando, mas de vez em quando pastorear a igreja com relação a isso, porque são, como, de novo, trazendo o Smith, são liturgias diárias, é diário, você vai ver a forma como a sociedade é composta, e o negro ele sempre está na base. E é fácil, às vezes não é algo que é raciocinado, poxa, eu vou ser racista, né? Não, mas simplesmente moldou seu coração, né? A liturgia do mundo lhe moldou seu coração. E você vê a pessoa negra como inferior, né? Atravessa quando vem uma pessoa, acha que, sei lá, seu filho não deve casar com uma pessoa preta, acha que é menor, enfim, coisas do tipo. Então, se a nossa sociedade está caminhando aí para a maioria das pessoas da sociedade serem cristãs, tem um conglomerado de pessoas cristãs muito grande, e a sociedade brasileira também é racista, então quer dizer que os cristãos estão sendo racistas também, de certa forma. Não tem o que fazer. E nós precisamos ser pastoreados com relação a isso, porque é um problema real, não é um problema de hype. Acontece que as pessoas estão tentando entender tudo isso agora, né? E aí parece que está no hype. Mas não é uma questão de hype, é uma questão de problema real que as pessoas estão tentando entender. Agora, quando a gente vai entender, enquanto a gente vai entender, aí vem o trabalho pastoral, né? O trabalho teólogo, que é tentar realinhar o coração e as mentes das pessoas, de nós vamos entender porque é um problema real, nós vamos entender para ajudar realmente as pessoas, com o propósito de reparação e reconciliação, e não para cumprir uma agenda exterior, né? Enfim.
Não sei se eu estou falando enrolado, não sei se eu respondi, Não, tá mas claro. Claro. É que você está me lembrando, eu dei um estudo recentemente sobre racismo aqui na igreja. Então, eu li, tentei ler bastante sobre o assunto. E isso que você está dizendo, eu não sei se você já leu esse livro, é chamado Let's Talk About Race, né? Nós vamos falar sobre raça, do Isaac Adams, né? Que ele é um pastor não conheço. negro numa igreja branca. E aí a ideia do livro não é fazer uma teologia do assunto. Ele estabelece um cenário, entre aspas, fictício, ou seja, o negro que roubou um doce sai correndo e é morto pela polícia. O cenário que ele cria isso. Aí ele vai mostrar de como um branco, um negro, um asiático, uma mãe, um jovem, um velho, vê esse assunto e como um pastor abordaria ele. Eu achei a abordagem muito boa, entendeu? E eu acho que foi a que mais mexeu comigo, entendeu? Porque ele diz assim, ele não tenta resolver o problema sociológico, mas ele está olhando para a ovelha dele que está na frente dele. Ele não está ali tentando, e eu acho que como pastor, pelo menos a minha opinião, ele pode ser ainda mais efetivo, sabe, Jacira? Ou seja, não é criticar a estrutura, mas ir direto no coração, para que na mudança dos corações gera uma mudança na estrutura, como você bem falou, tá? Então, assim, Jacira, obrigado, tá? Pelo seu tempo, pela sua disposição. Obrigado pelo livro, tá? E que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se quiser dar alguma palavra final, nota aí. A gente já está em cima, infelizmente, pouco tempo. Espero que a gente tenha outra oportunidade para conversar sobre alguns assuntos que a gente acabou só pontuando aqui. Mas, para finalizar, o que eu deveria ter falado do começo, esqueci, perguntar para ela o que ela está fazendo da vida dela agora, onde ela está, e quais são os novos projetos, e onde é que o pessoal que está ouvindo pode encontrar ela aí. Eu morava em João Pessoa, né? Agora eu estou em São Paulo, estou morando aqui tem 5 meses, pouquinho tempo. Estou fazendo mestrado no Mackenzie, um programa interdisciplinar em Educação, Arte e História da Cultura. Também eu faço uma pós-graduação em teologia, né? Teologia bíblica do Novo Testamento e exegética do Novo Testamento. Então, estou por aqui, né? Faço algumas palestras de vez em quando nas igrejas, falando sobre esse assunto, também falando sobre outros assuntos, identidade como um todo, tudo à luz da Bíblia, né? E é isso, estou com novos projetos, um é secreto ainda, não posso revelar, mas estamos trabalhando nele, e escrevendo, tentando escrever um novo livro. Estou enrolada nesse novo livro desde ano passado, mas com as demandas, mudança de estado e tudo mais, tá? E mestrado também, que exige muito, eu ainda estou tateando nele, mas vai sair algum dia, se Deus quiser. Muito obrigado, sempre é um prazer conversar com você, muito legal o papo de hoje. Ouvi falar sobre, a gente tinha conversado já pessoalmente, mas nunca falado sobre o seu livro, foi muito bom ouvir sobre ele através da autora, e que Deus abençoe você nos próximos projetos, e perdão aí pela correria do tempo, do horário. Eu que peço perdão, mas se Deus quiser a gente se encontra em outros momentos. Obrigada mesmo pelo convite, obrigada, pastor. Obrigado, Jacira. Um abração, viu? Um abraço, gente.